9 sugestões para tirar o máximo proveito deste livro. 1. Se você deseja tirar o maior proveito possível deste livro, há um requisito indispensável, um ponto essencial e infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. Não adianta saber 1000 regras se esse requisito não for atendido. Qual é o requisito mágico? Um desejo profundo e imperativo de aprender, uma determinação insaciável de aumentar sua competência interpessoal. E como desenvolver esse desejo? Basta constantemente se lembrar da importância que esses princípios têm para você. Imagine como eles o ajudarão a levar uma vida mais rica, feliz e cheia de realizações. Repita sempre para si mesmo: minha popularidade, minha felicidade e meu senso de valor dependem em grande medida da minha habilidade no trato com as pessoas. 2. Num primeiro momento, leia cada capítulo rapidamente para ter um apanhado geral do assunto. É provável que se sinta tentado a ir logo para o capítulo seguinte. Não faça isso, a não ser que esteja lendo só para passar o tempo. Mas se estiver lendo porque deseja melhorar suas habilidades interpessoais, releia cada capítulo do início ao fim. A longo prazo, isso o fará economizar tempo e colher resultados melhores. 3. Interrompa a leitura com frequência para refletir sobre o conteúdo. Pergunte a si mesmo como e quando é possível aplicar cada sugestão. 4. Leia com um lápis, uma caneta ou um marcador na mão. Quando encontrar uma sugestão que lhe pareça útil, faça um traço ao lado dela. Se for uma sugestão muito boa, sublinhe todo o trecho ou marque com asteriscos. Esse tipo de marcação torna o livro bem mais interessante e facilita uma revisão rápida do conteúdo. 5. Conheci uma mulher que comandou durante 15 anos o escritório de uma grande seguradora. Cada mês, ela lia todos os contratos de seguro emitidos no mês anterior. Isso mesmo, ela relia os mesmos contratos mês após mês, ano após ano. Por quê? A experiência lhe ensinara que aquela era a única forma de manter todos os detalhes bem vivos na sua mente. Passei quase 2 anos escrevendo um livro sobre como falar em público e, mesmo assim, tive que recorrer a ele de tempos em tempos para lembrar o que havia escrito nesse livro. A rapidez com que esquecemos é impressionante. Se quiser obter um benefício real e duradouro deste livro, não pense que basta fazer uma única leitura superficial. Depois de lê-lo inteiro, você deve relê-lo por algumas horas todos os meses. Coloque-o na sua mesa de trabalho ou onde possa vê-lo todos os dias. Folheie com frequência. Procure descobrir as grandes possibilidades de desenvolvimento que permanecem no futuro. Lembre-se de que esses princípios só se tornarão hábitos se você mantiver uma campanha incansável de revisão e aplicação. 6. Certa vez, o dramaturgo irlandês Bernard Shaw afirmou: se ensinar qualquer coisa a um homem, ele jamais aprenderá. Shaw tinha razão. O aprendizado é um processo ativo. Aprendemos ao fazer. Portanto, se você deseja dominar os princípios estudados neste livro, faça alguma coisa. Aplique as regras em todas as oportunidades que surgirem. Do contrário, você vai esquecê-las depressa. Sua mente só guarda o conhecimento que é empregado. Provavelmente você achará difícil aplicar as sugestões deste livro o tempo todo. Sei disso porque eu escrevi e muitas vezes tive dificuldade para pôr em prática tudo o que defendia. Por exemplo, quando você está contrariado, é bem mais fácil criticar e condenar do que tentar compreender o ponto de vista da outra pessoa. É mais fácil achar defeito do que elogiar. É mais natural falar sobre assuntos do seu interesse do que sobre assuntos do interesse da outra pessoa e assim por diante. Portanto, ao ler este livro, lembre-se de que você não está apenas tentando absorver informações, mas sim criar novos hábitos. Está tentando construir um novo estilo de vida. Isso demanda tempo, persistência e prática diária. Por isso,
Consulte estas páginas com frequência. Encare o livro como se fosse um manual prático de relações humanas e sempre que enfrentar um problema específico, como lidar com um filho, convencer seu cônjuge, parceiro ou chefe no seu ponto de vista, ou satisfazer um cliente irritado, pense 2 vezes antes de fazer o que lhe parece natural, de seguir o impulso. Essa costuma ser a solução errada. Em vez disso, folheie estas páginas e releia os parágrafos que você mesmo marcou. Em seguida, tente novos caminhos e veja a mágica acontecer. 7. Dê a seu cônjuge, seu filho ou algum colega de trabalho uma pequena quantia pré-determinada toda vez que eles o pegarem violando algum princípio. Transforme isso num jogo que o ajude a dominar as regras. 8. Certa vez, conversando comigo antes do início da aula, o presidente de um banco de Wall Street descreveu um sistema extremamente eficiente que ele empregava para se desenvolver. Aquele homem tinha pouca educação formal, mas mesmo assim havia se tornado um dos mais importantes homens de negócio dos Estados Unidos. Ele confessou que devia a maior parte de seu sucesso à aplicação constante de um sistema caseiro que havia criado. Tentarei repetir as palavras dele da forma mais fiel que minha memória permitir. Por muitos anos, mantive uma agenda com todos os compromissos do dia anotados. Minha família nunca planejava nada para mim sábado à noite, porque todos sabiam que eu dedicava parte desse tempo ao processo esclarecedor de autoexame, revisão, avaliação. Depois do jantar, eu me isolava, abria a agenda e pensava em todas as entrevistas, discussões e reuniões da semana. Perguntava a mim mesmo, que erros cometi dessa vez? O que fiz certo e de que forma posso aprimorar meu desempenho? Que lições posso tirar dessa experiência? O homem disse que essa revisão semanal o deixava infeliz. Com frequência, ficava atônito ao pensar nas minhas mancadas. Claro que, com o passar dos anos, as mancadas foram se tornando menos frequentes. Às vezes, eu sentia vontade de dar um tapinha nas minhas costas. Ano após ano, esse sistema de autoanálise e educação fez mais por mim do que qualquer outra coisa que tentei. Ele me ajudou a desenvolver minha capacidade de tomar decisões e contribuiu enormemente em todos os meus relacionamentos interpessoais. E eu o recomendo com entusiasmo. Por que não utilizar um sistema semelhante para checar a aplicação dos princípios ensinados neste livro? Se você fizer isso, 2 coisas acontecerão. Primeiro, você se envolverá num processo educacional que é, ao mesmo tempo, fascinante e inestimável. Segundo, você perceberá que sua capacidade de conhecer e lidar com as pessoas vai se desenvolver consideravelmente. 9. Será útil registrar seus triunfos na aplicação dos princípios. Seja específico, cite nomes, datas e resultados. Manter esses registros o inspirará a se esforçar mais. E pense em como será fascinante reler essas anotações daqui a alguns anos. Para tirar máximo proveito deste livro. 1. Desenvolva um desejo profundo e imperativo de dominar os princípios das relações humanas. 2. Leia cada capítulo 2 vezes antes de passar para o seguinte. 3. Enquanto lê, pare com frequência para se perguntar como aplicar cada sugestão. 4. Sublinhe cada ideia importante. 5. Pegue o livro todo mês, folheando páginas ou lendo trechos. 6. Aplique esses princípios sempre que possível. Utilize este livro como um guia para ajudá-lo a resolver os problemas do dia a dia. 7. Transforme seu aprendizado em um jogo. Dê uma pequena quantia pré-determinada a uma pessoa de confiança toda vez que ela pegá-lo violando um princípio. 8. Cheque seu progresso toda semana. Pergunte a si mesmo que erros cometeu, onde progrediu, que lições aprendeu para o futuro. 9. Faça anotações num caderno, registrando como e quando você aplicou os princípios. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Capítulo 1. Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Em 7 de maio de 1931,
A mais sensacional caçada humana até então testemunhada em Nova York chegava a seu clímax. Após semanas de busca, Tegan Crowley, um assassino e pistoleiro que não fumava nem bebia, tinha sido localizado e estava encurralado no apartamento da namorada na West End Avenue. O cerco a seu esconderijo no último andar do prédio teve a participação de 150 policiais e detetives. Eles abriram buracos no telhado, tentaram expulsar Crowley, conhecido como o matador de policiais, jogando gás lacrimogêneo no apartamento. Em seguida, montaram as metralhadoras nos edifícios vizinhos e durante mais de uma hora, uma das melhores áreas residenciais de Nova York foi tomada pelos estampidos das pistolas e o ratatatá das armas automáticas. Agachado atrás de uma poltrona estofada, Crowley atirava contra a polícia sem parar. A batalha foi assistida por 10.000 espectadores empolgados. A cidade de Nova York nunca tinha visto nada parecido. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia, E.P. Mulroney, declarou que Tegan era um dos criminosos mais perigosos da história de Nova York. Ele mata sem hesitar, afirmou o homem da lei. Mas como Tegan se enxergava? Nós temos a resposta para essa pergunta porque enquanto a polícia atirava na direção do apartamento, ele escreveu uma carta a quem possa interessar. E enquanto escrevia, o sangue de suas feridas deixou uma mancha vermelha no papel. Na carta, Crowley dizia: "Sob o meu casaco bate um coração cansado, mas bondoso, um coração que nunca faria mal a ninguém." Pouco tempo antes, Crowley estava com a namorada num carro estacionado numa estrada próxima de Long Island, quando de repente um policial se aproximou no carro e a ordenou: "Mostre sua carteira de motorista." Sem dizer uma palavra, Crowley sacou sua arma e derrubou o policial com uma chuva de tiros. Com o homem já caído e agonizante, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e deu mais um tiro no corpo abatido. E foi esse o assassino que pouco tempo depois, ao se ver cercado, escrevia aquela carta. Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando chegou ao corredor da morte, no presídio de Sing Sing, ele não disse: "Isso é o que eu ganho por matar pessoas." O que ele declarou foi: "Isso é o que eu ganho por me defender." Moral da história: Tegan Crowley não assumia nenhuma responsabilidade pelo que fazia. Você acha que essa é uma postura incomum entre os criminosos? Então leia esta frase: "Passei os melhores anos da minha vida proporcionando os maiores prazeres às pessoas, ajudando-as a se divertir, e tudo o que consegui foi ser insultado e perseguido." Essa fala é de Al Capone. Sim, o mais famoso inimigo público dos Estados Unidos, o mais sinistro gangster da história de Chicago. Capone não se sentia culpado. Na verdade, se via como um benfeitor público incompreendido, que não recebia o reconhecimento merecido. O mesmo aconteceu com Dutch Schultz, antes de ser morto a tiros por gangsters em Newark. Um dos mais famosos bandidos de Nova York, Schultz afirmou em entrevista a um jornal que era um benfeitor público, e ele acreditava nisso. Durante muitos anos mantive interessante troca de correspondência sobre esse assunto com Lewis Laws, diretor do presídio de Sing Sing, que me escreveu o seguinte: "Poucos criminosos que estão presos aqui se consideram homens maus. São tão humanos quanto eu e você. Eles racionalizam, explicam, contam porque tiveram que arrombar um cofre ou apertar o gatilho. A maioria usa um raciocínio falacioso ou lógico para justificar seus atos antissociais, até mesmo para si, e por isso afirmam categoricamente que nunca deveriam ter sido presos. Se Al Capone, Tegan Crowley, Dutch Schultz e os presos desesperados que estão atrás das grades não se sentem culpados por nada, o que acontece com as pessoas com quem lidamos no dia a dia?" John Wanamaker, fundador de uma rede de lojas, confessou certa vez: "30 anos atrás, aprendi que dar bronca é bobagem. Já tenho muitos problemas para superar minhas próprias limitações sem me irritar com o fato de que Deus parece ter escolhido não distribuir igualmente o dom da inteligência.
Wanamaker aprendeu essa lição cedo. Quanto a mim, tive que passar um terço de século por este mundo cometendo erros até começar a compreender que 99% das vezes as pessoas não assumem responsabilidade por seus atos e não fazem autocríticas por motivo algum, mesmo que estejam completamente erradas. E não adianta criticar, porque isso coloca as pessoas na defensiva e, em geral, faz com que tentem se justificar. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, atinge seu senso de importância e desperta ressentimento. B.F. Skinner, psicólogo mundialmente famoso, demonstrou por meio de experimentos que um animal recompensado por bom comportamento aprende bem mais rápido que um animal punido por mau comportamento. Estudos posteriores mostraram que o mesmo vale para seres humanos. Ao fazer críticas, não produzimos mudanças duradouras e, com frequência, provocamos ressentimento. Hans Selye, outro grande psicólogo, disse que o nosso desejo de aprovação é tão intenso quanto o medo da condenação. O ressentimento provocado pela crítica pode desmoralizar funcionários, familiares e amigos e, ainda assim, não corrigir a situação criticada. Lembre-se, você quer o mel sem as picadas de abelha. George B. Johnson, de Enid, Oklahoma, coordenador de segurança de uma empresa de engenharia, era responsável por garantir que os empregados usassem o capacete quando faziam um trabalho de campo. Ele relatou que sempre que encontrava trabalhadores sem o capacete, mencionava a norma em tom autoritário de ameaça e exigia que cumprissem à risca. Os empregados obedeciam de má vontade e muitas vezes, assim que ele partia, tiravam o capacete. Por isso, ele decidiu tentar uma abordagem diferente. Ao encontrar um pequeno grupo de trabalhadores sem capacete, passou a perguntar se aquele equipamento de segurança era desconfortável. O tamanho não era adequado? Em seguida, num tom de voz gentil, lembrava aos funcionários que o capacete era projetado para prevenir acidentes e sugeria que o equipamento deveria ser sempre usado durante o trabalho. Como resultado, os funcionários passaram a cumprir a regra com mais frequência, sem ressentimentos. Milhares de páginas da história mostram como fazer críticas é inútil. Veja, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente William Howard Taft, um conflito que dividiu o Partido Republicano, pôs Woodrow Wilson na Casa Branca e deixou marcas antes e depois da Primeira Guerra Mundial, alterando o curso da história. Examinemos os fatos rapidamente. Quando deixou a presidência dos Estados Unidos em 1909, Theodore Roosevelt apoiou a candidatura de Taft, que se elegeu para a Casa Branca. Em seguida, Roosevelt fez uma viagem à África. Ao voltar, perdeu as estribeiras. Criticou o conservadorismo extremo de Taft e tentou garantir para si a candidatura para um terceiro mandato como presidente, criando uma cisão no Partido Republicano. Depois da confusão, ambos foram derrotados nas eleições. Foi a derrota mais desastrosa entre os republicanos haviam sofrido até então. Roosevelt culpou Taft, mas Taft assumiu a culpa? Claro que não. Com lágrimas nos olhos, disse: "Não vejo o que poderia ter feito de diferente." Quem era o culpado? Roosevelt ou Taft? Sinceramente, não sei. Mas a questão é que todas as críticas de Roosevelt não convenceram Taft de que ele estava errado. Serviram apenas para que Taft tentasse se justificar. Vejamos o escândalo de Teapot Dome envolvendo petrolíferas, que gerou manchetes indignadas dos jornais do início dos anos 1920 e sacudiu a nação inteira. Até então, não tinha havido nada parecido na vida pública dos Estados Unidos. Eis a essência dos fatos. Albert B. Fall, secretário do Interior do governo de Warren G. Harding, foi encarregado de cuidar do arrendamento das reservas de petróleo do governo de Elk Hill, na Califórnia, e Teapot Dome, em Wyoming. Ambos os campos já haviam sido reservados para serem usados pela Marinha.
Será que o secretário Fall autorizou a organização de uma licitação competitiva? Não, senhor. Ele entregou o vultoso contrato a seu amigo Edward D. Doheny. E o que fez Doheny? Ofereceu ao secretário Fall aquilo que descreveu como um empréstimo de $100.000. Como se fosse um déspota, Fall ordenou que os fuzileiros navais fossem ao distrito para retirar os concorrentes com postos de extração adjacentes, que estariam explorando o petróleo das reservas de Elk Hill. Retirados das terras sob a mira de fuzis e baionetas, os concorrentes procuraram a justiça imediatamente e deflagraram o escândalo de Teapot Dome. A podridão foi tão grande que arruinou o governo Harding, enojou uma nação inteira, quase destruiu o Partido Republicano novamente e pôs Albert Fall atrás das grades. Fall recebeu uma condenação pesada, punição que poucos homens da vida pública já haviam sofrido. Teria se arrependido? Nunca. Anos depois do ocorrido, Herbert Hoover, presidente americano entre 1929 e 1933, declarou num discurso que a morte do presidente Harding fora provocada pela ansiedade e as preocupações geradas pela traição de um amigo. Quando a esposa de Fall ouviu aquilo, saltou da cadeira, caiu no choro, sacudiu os punhos e berrou: "O quê? Harding traído por Fall? De jeito nenhum. Meu marido nunca traiu ninguém. Nem todo o ouro do mundo levaria meu marido a fazer algo de errado. Ele é quem foi traído, aniquilado e crucificado." A senhora Fall podia estar enganada ao acreditar na inocência do marido, mas uma coisa é certa: ela o defenderia até a morte.